esse problema que eu tive durante muito tempo, que eu demorei a descobrir. Se eu soubesse quando eu era pequeno, minha vida seria completamente diferente. Então eu tô gravando esse vídeo para você que tá aqui me assistindo, só para dar alguns conselhos caso você desconfie com algum dos sintomas que eu vou falar nesse vídeo. Então, o que pode estar acontecendo com você agora, e isso pode ser um sinal de alerta. Eu passei da minha vida dos 0 anos, desde que eu nasci, até os meus 23, 24 anos, sem fazer um tratamento adequado com acompanhamento sobre uma coisa que eu tenho e tudo isso influencia muito na produtividade. Então, eu vou aproveitar esse vídeo para fazer um relato e já mostrar também o melhor caminho para você superar isso. Então, sobre o que eu estou falando? Eu estou falando sobre TDAH, que é déficit de atenção e transtorno de hiperatividade. Eu não sinto o diagnóstico de hiperatividade tão forte em mim, mas a parte de TDA eu tenho, de déficit de atenção. Então, o que eu sentia e o que eu sinto diferença fazendo acompanhamento hoje? Se você vê no meu perfil aqui do YouTube, ou se você vê nos vídeos, a minha vida mudou muito, tanto na parte financeira, profissional, quanto em relação à organização e minha produtividade. Vamos dar exemplos claros. Quando eu não fazia nenhum acompanhamento, não tomava remédio, em 2 dias eu fazia uma quantidade X de coisas. Vamos dar um exemplo. Quando eu estou tomando medicamento aí da maneira certa, às vezes em uma manhã eu faço o que eu faria em 2 dias. Isso tudo por conta do quê? Da distração que a gente tem. E aí, se for para contextualizar um pouquinho nesse vídeo rápido, o porquê que o nosso cérebro, ele acontece isso. O fator, assim, sem tanto fundamento, assim, apenas com o estudo que eu fiz, o nosso cérebro tem um problema de noradrenalina e dopamina. E esse problema, ele faz com que a gente tenha, no caso da dopamina, no problema de neurotransmissores, a gente não consegue tomar iniciativa, às vezes para algumas coisas, a gente trava na hora de tomar decisão, de agir, de proatividade nesse momento. E por conta do problema com noradrenalina, nós temos dificuldade de manter a atenção durante longos períodos. Então, o que acontece com a gente? Você já deve ter visto o caso de algumas pessoas assim. E eu vou explicar para você também. Vou pedir para você prestar muita atenção no vídeo, caso você tenha esse problema, você pode estar com dificuldade com isso. Eu vou te passar o diagnóstico que você tem que fazer para você saber se você tem. Então, vamos lá. Quando isso acontece, esse tipo de coisa, tá vendo? Eu até me perdi um pouquinho nessa linha de raciocínio. Eu tô no fim do efeito do remédio. Quando você perde a atenção por conta do problema de noradrenalina, você está escrevendo um e-mail, você está escrevendo um texto, ou você está lendo um livro, estudando. Chega uma notificação no seu celular, isso já é o suficiente para quebrar completamente a sua atenção. Ou às vezes até um impulso na sua cabeça. Vem uma ideia, caramba, mas eu poderia gravar um vídeo, eu poderia lavar a louça está suja, eu poderia ligar o computador para fazer outra coisa, eu poderia ver um vídeo no YouTube sobre tal assunto. E aí você deixa de terminar o e-mail que você está escrevendo para estar se distraindo com muitas coisas. Isso é um dos sintomas. E aí quando um médico ele quer diagnosticar você, ele vai em busca do seu histórico de vida. Então eu faço o acompanhamento, eu fiz essa pesquisa. E a pesquisa é como você era quando era pequeno, se você já tinha sintomas, como são seus irmãos, sua família. E algumas das coisas que você pode ter tido aí no meio do caminho que indica que você tem TDAH, algumas delas se você não consegue permanecer em alguma coisa durante muito tempo, por exemplo, faculdade, você troca de curso toda hora, ou você troca de emprego toda hora, você troca os seus sonhos, seus objetivos, metas muito rápido, você não consegue permanecer durante muito tempo em namoro, em relacionamento, tanto que
Isso até é um fator que, na hora dos médicos fazerem uma pesquisa, ele pergunta se você está namorando e tal, porque se você está migrando de relacionamento em relacionamento, pode ser também sintoma da déficit de atenção. E algumas coisas que aconteciam comigo, por exemplo, era no caso de eu sair de casa para comprar alguma coisa, e aí eu saía, comprava as outras coisas, mas não comprava o que eu saí de casa pensando que eu deveria comprar. Então, assim, o que eu fiz durante todo esse tempo? De 2022 até aqui, eu comecei o tratamento com acompanhamento. No final de 2022, eu comecei com Ritalina. Uma das primeiras coisas que fez comigo foi, no caso, crescer profissionalmente. Na época eu estava trabalhando por conta própria, autônomo e tal. E aí, trabalhando dessa forma, eu conseguia focar e fazer tudo que eu tinha para fazer. E isso fez com que em poucos meses eu tivesse condições até financeiras, profissionais, uma certa base profissional e financeira para me mudar para São Paulo. Isso saindo da cidade que eu vivia, que era um custo de vida muito abaixo. Então, assim, para esse relato, para você entender, fica a indicação aí, caso você tenha dificuldade de estar produzindo e tal, pode ser por conta de algum desses fatores que eu estou te falando aqui. Esse vídeo aqui não vai ter uma super produção, uma super pesquisa, um super roteiro, é apenas para alertar aí as pessoas e para dar alguns conselhos sobre produtividade. Lembrando que pessoas com déficit de atenção, você deve se policiar muito mais em relação à sua alimentação, seu sono, prática de atividade física. Tudo isso vai te ajudar a ter seus hormônios mais regulados, mais em dia ali em relação a tudo isso. Só que se você fizer um acompanhamento com remédio, medicação, você vai no tratamento de uma forma mais rápida. E assim, todas as vezes que eu paro de fazer o tratamento ou paro de tomar o remédio, assim, não é por conta do remédio em si, porque a medicação ela resolve um problema que eu tenho. E quando eu fico nesse estágio, eu me sinto até antissocial, às vezes penso demais para responder às pessoas e não consigo. Então, caso você esteja estudando sobre esse assunto, vá atrás disso. Pessoas com déficit de atenção são geniais. Elas têm, como todas as pessoas que têm transtornos, elas têm vantagens por conta desse transtorno. Quando a gente pega uma coisa que a gente gosta muito, a gente foca demais. Então, desde que eu era pequeno, eu sempre fui viciado em computador, videogame, e eu viciava em coisas como jogos, por causa até dos estímulos que existem. Então, assim, esse relato é muito simples, é mais para produzir um conteúdo aqui também e fazer uma interação com vocês. Caso você sinta algum desses sintomas, fala aqui embaixo que a gente troca uma ideia. E o remédio que eu estou tomando hoje, eu já tomei Ritalina durante esse período aí do começo. Eu tomei Ritalina, depois eu tomei um mês praticamente de Venvance e agora eu estou com Liberdia, que é um semelhante do Venvance. A comparação entre esses remédios para mim, já vou aproveitar e dar o gancho tudo em um vídeo para ficar bem completo. A primeira coisa, a Ritalina ela dura menos tempo e apesar de tudo no começo, quando eu usava, o efeito dela também era tão eficiente quanto o Venvance. Ela começa mais rápido, ou seja, você tomou 20, 30 minutos, eu já sentia esse estímulo de foco, produtividade, e ela durava cerca de 4 a 6 horas ali, quando eu comecei. E depois de um determinado período, o desempenho da Ritalina de 10 miligramas já me deu uma certa resistência, então eu comecei a sentir menos. E em relação ao Venvance, em comparação com esse Liberdia que eu estou utilizando agora, eu testei o Atenta também, que no caso me deu problemas no caso de impotência, assim, até de ereção e tal, porque ele é um remédio para depressão, né? Não é para depressão, ele está na categoria de antidepressivos, então ele pode causar isso mesmo. Agora, em relação ao Liberdia, o Venvance, ele dá o efeito, vamos supor, de Ritalina, de foco e tal, só que durante muitas horas por dia, 12 horas, ele fecha até o estômago um pouco mais do que a Ritalina também fechou meu estômago. E em relação ao Liberdia em comparação com o Venvance, ambos duram bastante, duraram um tempo alto comigo, eu usei de 30 miligramas, claro,
não aumentei a dose. E o efeito da Venvance em comparação com o Liberdia é que o Venvance ele dá alguns picos, então quando eu tomava, cerca de 1 hora depois eu já estava extremamente animado, agitado, eu estava falando mais alto, tudo isso por conta de, no caso como é uma anfetamina, no caso ele deu um efeito rápido em mim e um efeito intenso, então por conta disso eu tive euforia. E todas as vezes que eu utilizava eu tinha essa certa euforia. Eu ia gravar vídeos, eu ficava muito enérgico e tal. Agora com o Liberdia eu sinto o efeito um pouco mais equilibrado, constante. Não senti uma diferença ruim, uma diferença nesse caso até boa. E o remédio está funcionando bem, no caso eu estou seguindo um acompanhamento com esse Liberdia. Então para quem está estudando sobre isso, vá atrás de, no caso, um neurologista ou um psiquiatra. São esses os médicos que são responsáveis por prescrever esses remédios. Caso você vá atrás de um desses profissionais, faça aí toda essa pesquisa em você mesmo, faça essa reflexão antes de ir atrás de um médico como esse. E no caso de remédios como esses, use com muita cautela, porque pode com certeza ter consequências no caso de você não ter nenhum desses sintomas. Eu não tive colaterais assim de depressão no pós, então assim eu não fico desanimado após usar o remédio no próximo dia, então para mim é bem tranquilo. Tem pessoas que têm esse efeito colateral. E em relação à ansiedade que muita gente pergunta antes de encerrar o vídeo, é uma coisa que também para mim é bem tranquilo, porque eu até aprendi no começo com o Venvance, eu senti, e com Ritalina também. Eu queria resolver tudo para ontem, tudo muito rápido. Eu respondia às pessoas e ninguém me respondia na hora que eu queria. As coisas não eram no meu ritmo, né? Então isso fez com que em alguns momentos às vezes eu ficasse ansioso, meio agitado. E aí eu aprendi a desapegar, sabe? Eu entender que eu tomei um remédio, que eu tô acelerado, que eu preciso direcionar minha atenção de uma forma inteligente para eu não ficar ansioso e agitado. E no mais, é isso. Então, em relação à depressão, não tive em relação ao remédio. No caso, desânimo assim, nada. E para quem tome, às vezes tem algum desses desânimos, aí eu não sei, é caso de você conversar aí com o especialista da área. Então é isso, tamo junto. Um videozinho aí para trocar ideia com vocês e me abrindo aí sobre uma coisa que me acompanha há muito tempo e talvez por isso que eu me afastei do YouTube, é um dos sintomas que eu falei. Eu produzi, depois troquei de objetivo, troquei de coisas e hoje tô aqui fazendo vídeo para vocês. Tamo junto.